Eu queria saber um pouquinho mais sobre solubilidade, oxidação, porque pegou muito hoje na prova, sabe? E também aquecimento de algumas moléculas, a solubilidade delas em álcool. Então foi o que mais pegou pra mim, foi isso. Ela, na verdade, estava falando... Ela estava falando exatamente qual questão de oxidação? A oxidação que ela cita, a oxidação foi citada na questão 5. Questão número 5, né? Questão de número 5. A questão de número 5 foi interessante, interessantíssima. Novamente, tomando como referência os saberes, os objetos de conhecimento que o estudante tem ao longo do seu ensino médio. O que foi cobrado aqui? Número de oxidação, você precisaria entender qual é a carga elétrica de cada átomo dentro de uma molécula. Você deveria saber o que significa o potencial de redução e potencial de oxidação, certo? E sim, era isso. Foi colocado um gráfico muito interessante. Se você observar, o gráfico ele coloca os elementos do grupo 14 da tabela periódica. Carbono, silício, germânio, estanho e chumbo. E ele mostra que esses elementos podem adquirir 2 estados de oxidação. Ou eles podem valer mais 4, NOx, né? Número de oxidação. Ou eles podem valer mais 4, ou eles podem valer mais 2. E o que ele está relacionando aqui? Ele está falando para você o seguinte, se eles estão num número de oxidação mais 4, o carbono é o mais estável, o silício menos estável, o germânio menos estável, o estanho menos estável e o chumbo é o menos estável a mais 4. Se eles estiverem com o número de oxidação mais 2, a ordem é inversa. Observando as reações dadas, o aluno deveria perceber, você estudante deveria perceber o seguinte, eu tenho chumbo, germânio e estanho em cada uma das reações. Eles estão com o estado de oxidação mais 4 e estão passando para um estado de oxidação mais 2. Ou seja, de mais 4 para mais 2, eles estão sofrendo redução. Muito bem. Depois ele coloca que cada um deles possui um potencial de redução. Estamos falando de uma reação de redução? Possuem potenciais de redução. Muito bem, a letra A coloca para você, considerando as informações da figura, considerando as informações da tabela, atribua na página de respostas os valores experimentais dos potenciais de padrão de redução. Ele te dava uma série de valores. E aí, como é que você pode fazer isso? Perceba, o chumbo, num estado mais 4, é o menos estável. O que significa menos estável? Ele não quer ficar naquele estado, ele quer mudar. Percebe? É o menos estável. Portanto, se ele é o menos estável, é o mais fácil de mudar. É aquele que tem o menor potencial. O chumbo tem o menor potencial. O germânio é aquele que tem o maior, dentre esses, é aquele que tem a maior estabilidade. E, portanto, vai ter o maior potencial. Vai ser mais difícil de reduzir ele. O saber não era complicado. O aluno, ele, geralmente, pela experiência que a gente tem na sala de aula, eles absorvem fácil esse saber. A tabela também não era complicada. E o texto? E relacionar saber da sala de aula, tabela, texto. O aluno que fez isso se deu bem. Percebe? Não foi uma prova com uma alta complexidade. Era algo que aparecia naturalmente. O item B pergunta para você, o elemento carbono pode formar óxidos. Ele está perguntando, qual deles seria o mais estável, o CO ou o CO2? Pelo seu conhecimento, você lembra, oxigênio menos 2, portanto, no CO o carbono é mais 2 e no CO2 o carbono é mais 4. Pela tabela você já consegue descobrir quem é o mais estável. Então, de maneira geral, a prova ela seguiu os modelos tradicionais.